dia, boa tarde ou até boa noite para você que está do outro lado. Bom, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio e me chamo Maria Isabelle, e que juntamente com o meu grupo hoje vamos apresentar um seminário de biologia, que se trata de um assunto muito falado nos livros de hoje, que se chama Histologia Animal. E se você que ainda não estudou esse conteúdo e não sabe o que é, eu já adianto desde já que se trata dos estudos dos tecidos do nosso corpo. E se você ficou curioso e quer saber mais, nesse vídeo nós vamos apresentar diversos deles e vamos explicar tudinho para você. Então fica com a gente. Bom, e agora nós vamos falar do primeiro tecido, que é o tecido epitelial. O tecido epitelial, como nós bem vimos aqui, ele é responsável por grande capacidade de revestimento. As suas células são conhecidas por ser células bem justapostas, ou seja, células que são bem agregadas umas às outras. E por isso que a substância intracelular dentro dessas células é quase nem vista. Da mesma forma que não tem substância intracelular, também não possui vasos sanguíneos nesse tipo de tecido. E que a oxigenação e também a nutrição ocorre por meio dos capilares do tecido conjuntivo adjacente, como também a remoção de detritos. As células do tecido epitelial, elas são constituídas por uma membrana basal, que serve também para proteger, serve como proteção para o tecido conjuntivo subjacente. Além disso, a superfície externa dessas células, elas apresentam algumas modificações na sua membrana plasmática, como microvilosidade e cílios, algumas das suas formas. Bom, agora a gente vai apresentar que a sua origem também pode ser ectoderma, mesoderma e endoderma. E agora nós vamos falar da sua forma. A sua forma ela pode ser pavimentosa, que é quando as células do tecido elas são achatadas, e a outra vai ser a cúbica, que ela vai ter um formato de cubo, as células, e que ela pode ser encontrada, por exemplo, nos ovários, nos ductos biliares e tudo mais, tubas uterinas, entre outros. E também nós temos o prismático, que são as células que são altas e retangulares. Essas células elas podem ser encontradas precisamente na mucosa do estômago, também nos ductos biliares, entre outros. Agora nós vamos falar dos arranjos. Os arranjos, nós temos sobre o arranjo. O arranjo ele pode ser simples, quando esse tecido, as suas células elas apresentam apenas uma camada de células. Ele pode ser estratificado quando esse tecido ele vai apresentar várias células, vai apresentar várias camadas de célula e tudo. E a peso de estratificado é quando ela vai apresentar mais de uma camada, é quando ele vai justamente ter as células ancoradas na membrana basal. Além disso, nós também temos a de transição, que ela pode ser encontrada no sistema excretor. No caso, esse epitélio ele pode ter grande extensão, por isso que ele pode estar, por exemplo, no sistema excretor, que ele tem grande capacidade de excreção no nosso corpo, então ele precisa de mais células que são formadas e precisa de várias camadas, então ele pode ser de transição também. E agora nós vamos apresentar a função desse tecido epitelial. Como eu coloquei aqui, nós temos a glândula exócrina e a glândula endócrina. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essas glândulas. Por quê? Porque o tecido epitelial ele é produtor das glândulas. Então é aí que a gente vai falar das glândulas. Mas eu tenho anteriormente falar que esse tecido epitelial ele também tem sua função, que é de revestir. Então, se ele tiver a função de revestimento, ele pode ter a função de não só revestir o nosso corpo externamente, como também os nossos órgãos internamente no nosso corpo, além de proteger de patógenos estranhos como as bactérias, fungos e tudo mais, e evitar a perda de água do nosso corpo. E aí que as glândulas elas entram, porque ela pode ter função glandular. No caso das glândulas, é importante a gente observar
que as glândulas, elas podem ser glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, que pode ser tanto endócrina ou exócrina. A glândula ela é um tecido epitelial que ela é responsável pela síntese de substância. Ela vai sintetizar as substâncias. E aí a gente vai falar das glândulas exócrinas, que elas apresentam ductos excretores, ou seja, elas têm a função de lançar secreções para fora do corpo. Então, a gente pode citar a saliva, o suor, também, que pode ser por fora do corpo ou dentro do nosso corpo também, certo? E aí, a gente tem aqui a endócrina, ela expulsando, né? Então, vou mostrar aqui para ver melhor, que aí a ideia dessas glândulas saindo do tecido epitelial, do epitélio, o canal do ducto, pelo ducto. E aqui a gente vai falar sobre a glândula endócrina. A glândula endócrina, elas não vão apresentar ductos, como vocês estão vendo, e a secreção ela é lançada para a corrente sanguínea, pelo sangue. E aí, a glândula endócrina ela é grande responsável de hormônios no nosso corpo. E a mista são aquelas que vão tanto apresentar secreções para fora do corpo, como na corrente sanguínea. O pâncreas, por exemplo, ele é uma glândula exócrina, porque ela vai lançar justamente a insulina para fora do corpo, certo? Então, só finalizando, a gente vai ver que o tecido epitelial, ele pode ter muitas funções importantes no nosso corpo, que além de revestir, ele protege, ele secreta, ele excreta, excreção. Então, ele tem muitas funções no nosso corpo. Nós temos o maior órgão do nosso corpo, que é a nossa pele, que é justamente derivado desse tecido epitelial de revestimento. Então, é isso basicamente do nosso tópico, falando sobre o tecido epitelial. Aqui eu estou mostrando basicamente a célula epitelial, e aqui eu tenho as glândulas sudoríferas, glândulas sebáceas, a formação de pelo e tudo mais. O estriado esquelético ele está sempre suscetível a danos, já que ele é comumente utilizado no nosso dia a dia. Atletas e pessoas que praticam a musculação tendem a utilizá-lo com grande frequência e com grande intensidade, fazendo com que ocorram algumas lesões que nem sempre podem ser solucionadas, já que o teor de regeneração desse músculo é pouco. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tecido muscular. Diferentemente dos outros tecidos, o tecido muscular ele promove a movimentação, que ocorre de duas formas, a voluntária e a involuntária. O tecido ele é formado pela diferenciação do folículo embrionário denominado mesoderme. E suas células elas são bem desenvolvidas. Por elas serem bem desenvolvidas, as suas estruturas elas têm denominações diferentes. O citoplasma é o sarcoplasma, em que tem a quitina e a miosina, que promove a contração muscular. A membrana plasmática é o sarcolema. Esse sarcolema ele tem invaginações denominadas túbulos T, que entram cálcio, que é muito importante e ele está em grande quantidade no retículo endoplasmático, que é denominado retículo sarcoplasmático. Bom, as células elas são denominadas fibras. Envolvendo essas fibras possui tecido conjuntivo. Existem 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. O estriado esquelético, ele tem movimentação voluntária e ele é estriado por causa do sarcômero. 40% dos nossos músculos são de estriado esquelético. Ele é ligado aos ossos, né? E ele é muito importante por causa da sua contração, já que sua contração é voluntária, rápida. E as contrações elas acontecem por causa dos impulsos nervosos, em que enquanto o tecido ele estava em repouso, esse impulso nervoso ele manda informação para esse tecido, em que vai fazer com que o retículo sarcoplasmático ele seja liberado o cálcio, que vá para
o sarcoplasma, e nesse sarcoplasma, esse cálcio ele vai entrar em contato com a actina e a miosina, promovendo a contração muscular. Bom, o tecido estriado esquelético, ele também eles são multinucleados, ou seja, possuem muitos núcleos. E esses núcleos, eles estão na periferia das células. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estriado cardíaco. O estriado cardíaco, ele tem movimentação involuntária e ele acontece por vontade própria, né? Sua movimentação. Todo o miocárdio ele é formado por estriado cardíaco, e esse estriado cardíaco ele tem várias ramificações. E nessas ramificações existem tipo anéis que fazem com que exista uma ligação entre as ramificações, que existe de 2 a 1 núcleo para cada célula, e essas células, elas acontecem sua contração todas juntas. Elas são rápidas e elas têm um ritmo diferente. Elas têm um ritmo padrão, né, e diferente das estriado esquelético. Existe a lisa também. A lisa, ela não tem estrias porque não existe esse sarcômero, que é a união entre a quitina e a miosina, que forma que elas ficam organizadas. Não existe isso. Também é uma movimentação involuntária, mas essa movimentação involuntária, ela ocorre de forma leve e de forma devagar, não é tão rápido como a do cardíaco, sabe? E ela acontece principalmente na maioria dos músculos, como por exemplo os movimentos peristálticos do estômago. O tecido conjuntivo é caracterizado por apresentar células bastante diversificadas, tanto em origem como em função. Essas células se encontram dispersas em uma abundante matriz celular, cuja composição também é variável, sendo dependente do tipo de célula presente no tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos podem ser tecido sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, adiposo. O tecido conjuntivo apresenta inúmeras funções, conforme seus diferentes tipos. São elas: sustentação, preenchimento, elasticidade, proteção contra impactos, armazenamento, defesa do organismo, como também transporte de gases e nutrientes. O tecido conjuntivo pode ser classificado segundo a composição de suas células e matriz extracelular, como tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especial. O tecido propriamente dito pode ser classificado em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, concentração de fibras colágenas, o qual o torna menos flexível. Esse tecido pode ser dividido e modelado, no qual as fibras colágenas estão dispostas paralelamente aos fibroblastos, e não modelados, no qual as fibras não apresentam uma distribuição ordenada. E as funções desse tecido são a sustentação e a resistência à tração. Uma das doenças mais causadas atualmente é o lipoma. O lipoma é uma junção de vários adipócitos em um certo órgão específico do corpo. Ele é um tumor benigno que acomete muitas pessoas atualmente. Vamos entrar logo nesse assunto, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é formado por células adiposas, que são chamadas adipócitos. Esse tecido serve como reserva energética, pois ele é composto por gordura, e gordura são formadas por lipídios. Nesse sentido, ele também serve contra choques mecânicos. As pessoas, quando possuem uma certa quantidade maior de tecido adiposo, ela tende a sofrer poucos choques mecânicos externos. Também temos que ele favorece o isolamento térmico do nosso corpo. Pessoas que são mais gordas, mais cheias, elas não sentem muito frio ou muita interferência térmica com o corpo, por causa das várias camadas que há de tecido adiposo. Antes de dar início ao tecido sanguíneo, precisamos falar do tecido hematopoético. O tecido hematopoético se caracteriza pela produção de células sanguíneas da linfa, que fica no interior de alguns ossos, e também é precursor da medula óssea vermelha. Então vamos agora dar início ao tecido sanguíneo. A anoxia
é a falta de oxigênio em diversas partes do corpo. E uma das doenças que mais acomete hoje é a encefalopatia anóxica. Ela acontece porque o cérebro não está sendo oxigenado da forma que deveria ser. Então ocorrem várias lesões no cérebro irreversíveis. Então veja a importância do tecido sanguíneo. Então eu vou começar falando sobre ele. Ele é composto por glóbulos vermelhos, que são conhecidos como as hemácias ou eritrócitos. Esses eritrócitos, eles são anucleados, possuem a forma discoide. Eles são produzidos, principalmente o sangue, na medula óssea. Mas voltando para os eritrócitos, eles contêm hemoglobina, que é responsável pela movimentação, o carregamento de oxigênio para diversas partes do corpo, e volta com o carregamento do gás carbônico. Quando a junção do monóxido carbônico com oxigênio é muito ruim, porque ele interfere na junção do oxigênio, então é muito instável isso aí. Pessoas que estão junto à fumaça, lugares que estão bem aglomerados de substância tóxica, faz com que a pessoa morra asfixiada por causa da falta de oxigenação no seu corpo, por causa do monóxido de carbono. Então temos outro problema, que é pela falta de oxigenação. Outra célula bem importante do nosso sangue é o leucócito. São células que ajudam na defesa do nosso organismo. Temos o monócito e o linfócito. O monócito é responsável pela fagocitação de organismos patogênicos, e também temos como a bactéria nesse caso, e também temos o linfócito, que é dado pela resposta de produção de anticorpos. Eles, quando saem do sangue, diferenciam macrófagos e plasmócitos. Eles são agranulócitos, eles não possuem grânulos. Então temos também as células granulócitas, que são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Os neutrófilos são os que mais tem no sangue. Os basófilos e os eosinófilos são responsáveis pela resposta alérgica, caso a pessoa sofra com a patogenicidade que causa essa resposta. E também temos as plaquetas, que são responsáveis tanto pela coagulação como pela reparação do tecido. Então vamos lá, percebendo que quando a pessoa leva uma lesão, logo após algumas horas, a formação de um coágulo lá forma a cicatrização daquele pelo sangue, porque as plaquetas são também conhecidas como a tromboplastina, que junto com a fibrina forma a coagulação, formando a junção daquelas paredes que estavam feridas. Então veja a importância do tecido sanguíneo. Agora vamos falar do tecido cartilaginoso. Quem nunca ouviu sobre a artrite reumatoide? Ela é uma doença caracterizada pela inflamação de articulações sinoviais. Veja só, ela é decorrida pela resposta autoimune do nosso sistema imunológico, pois nosso sistema imunológico ataca por engano algum tecido do nosso corpo e acaba causando essa inflamação nessas articulações. Então vou começar. Esse tecido é responsável pela lubrificação e amortecimento do nosso corpo, fica em algumas articulações lá no nosso corpo. Ele tem na traqueia, na orelha, no nariz. Temos também nas articulações do joelho, nas vértebras, nos pés. Então vamos dizer assim, que maioria do nosso corpo. Então ele vai participar da formação do embrião do bebê, logo no começo na sua formação ainda. Ele vai ser avascular, pois ele não vai conter vasos sanguíneos. Nós temos o pericônio, que serve como revestimento desse tecido, que ele nutre esse tecido, favorecendo a oxigenação dos condrócitos e dos condroblastos. Os condrócitos são células decorridas dos condroblastos, que fazem a formação também de colágeno junto com os condroblastos. Nós também temos vários tipos de cartilagem. Temos a hialina, que fica lá no joelho. Ela tem muito colágeno e impede o atrito lá entre os ossos, e ela faz com que deixe essa articulação mais flexível para a movimentação. Nós temos também a cartilagem elástica, que ela é cheia de fibras, ela fica aqui na orelha. Por isso que ela fica se movimentando assim. Você percebe que ela possui uma movimentação mais flexível por causa das fibras. Nós também temos a cartilagem fibrosa, que fica lá nas vértebras, fica nos discos vertebrais basicamente, que ela tem menos colágeno, mas ela promove que não haja muito atrito entre as vértebras. Vamos começar com o tecido ósseo. Uma das doenças que mais acomete na atualidade
é a osteoporose, que fica mais caracterizada pelas doenças dos idosos. Então vamos lá. A osteoporose é uma degradação da densidade do osso, uma degradação estrutural do osso, deixando o osso mais esponjoso, mais vulnerável a impactos e a fraturas. Vamos lá começar com o tecido ósseo. O tecido ósseo ele é responsável pela sustentação muscular e corporal. Ele também serve para alavancagem, movimentação do nosso corpo e proteção. Vamos começar. O osso ele é um depósito grande de minerais, como cálcio, fosfato e magnésio. Confere sua rigidez. Ele possui várias células. Uma das células é o osteoblasto. Elas são células mais jovens que faz a produção, a manutenção dessa matriz óssea. Nós temos os osteócitos. São as células mais velhas que se derivam do osteoblastos. E esses osteócitos também vão fazer o que? A manutenção dessa matriz óssea, vão ficar cercados pela matriz óssea. Vamos ter também os osteoclastos. Os osteoclastos, eles servem para a reabsorção do tecido ósseo em caso de lesão. A pessoa que sofre uma lesão, ele vai fazer o que? A reabsorção desse tecido ósseo. Ele também é conhecido como uma célula de defesa do nosso osso. Então, caso a pessoa sofra uma fratura, ele vai lá e faz que aconteça somente a reabsorção e a regeneração desse osso, mas não a regeneração como você pensa como é feita em alguns outros tipos de tecido, mas é a regeneração pela falta da reabsorção desse tecido ósseo. Vamos também falar sobre os tipos de tecido ósseo. Nós temos o periósteo, é um tecido mais externo, é vascular pela caracterização de vasos sanguíneos nele. Ele possui vasos sanguíneos que vai fazer a nutrição e também, em caso de fratura, como falei a vocês, ele serve também como a reabsorção do tecido ósseo. Nós temos o endósteo, que é um tecido mais interno, também possui circulação e também possui nervos, que confere a percepção de dores em caso de fraturas, que ficam lá nos canais de Ravens. Nós temos dois tipos também que são mais conhecidos, que é o compacto, que fica mais externo, e nós temos também o esponjoso, que é mais interno. E quem pensava que o tecido ósseo não tinha veias e também não tinha nervos, um tecido que também tem. Ele confere essa característica especial dele. A doença de Alzheimer é uma doença que acontece principalmente com os idosos. E ele é caracterizado pela perda de células do cérebro e a perda de células no tecido nervoso. E tem uma porcentagem aqui que eu pesquisei que fala assim, de 65 a 74 anos, a porcentagem de pessoas idosas com Alzheimer é 3%, a de 75 a 84 anos é 17% e a de 85 a mais é 32% de pessoas com Alzheimer. Bom, eu fiquei com a parte do tecido nervoso. E ele é muito importante porque ele diferencia a gente das plantas. Porque quem tem o tecido nervoso só é os animais. E o tecido nervoso ele é muito importante, que ele capta estímulos, é bom para informação. E outra parte é que ele é formado por neurônios, que os neurônios ele carregam impulsos elétricos. E aí ele é composto em 3 partes: o corpo celular, detritos e nervos. Pronto, como eu disse, o tecido nervoso ele é composto por 3 partes, como os nervos, o corpo celular e os detritos. Os nervos eles são um agrupamento de feixes dos detritos e dos axônios. Aí eu vou falar do corpo celular, que ele é importante porque fica um núcleo lá e ele tem organelas, que essas organelas ele produz substâncias importantes e a energia. Os detritos são ramificações que funcionam tipo antenas, que vai captar sinais elétricos. E ele é transmitido de um neurônio para o outro através do axônio. E nesse axônio ele é coberto pela bainha de mielina, que vai cobrir o axônio.